Achar que o colesterol é a única e a principal causa de doença aterosclerótica tem mais furo que uma peneira. E um dos maiores furos está no fato de que, embora pessoas com colesterol mais alto sempre tenham existido, o infarto era uma doença raríssima até o começo de 1900. Para você ter uma ideia, William Osler, um dos pais da medicina, nos seus primeiros 10 anos de profissão, nunca tinha visto um caso de angina, não é nem infarto. E em 1897, já chefiando John Hopkins, com mais de 20 anos de profissão, ele tinha visto só 4 casos de angina e nenhum infarto. Paul Dudley, que introduziu o eletrocardiograma nos Estados Unidos, ele começou sua carreira de cardiologista em 1921 e conta que só viu seu primeiro infarto em 1928. Aí você vai falar, mas é porque não fazia um diagnóstico. Pô, o cara que introduziu o eletrocardiograma. Mas mesmo assim, lembra do Dr. Samuel Weiss, que em 1825 descobriu por que morria todas as mulheres que faziam partos com médicos e não com parteiras? Ele percebeu que isso acontecia porque os médicos não lavavam a mão depois de fazer necrópsias e iam fazer os partos. Mas isso é só para exemplificar que muito antes disso, nós médicos já fazíamos necrópsias para descobrir do que as pessoas morriam. Sendo que até metade dos infartos costumavam ser fatais, vale a pena lembrar que o primeiro relato de morte por infarto, na época chamado de obstrução das coronárias, está relatado no JAMA em 1912 e ele foi confirmado por necrópsia. O infarto era tão raro na época que eles até ridicularizaram o autor, falando que ele tinha inventado aquilo, trombose na coronária. Isso não existe. Querendo mostrar que não era uma invenção, o mesmo médico, depois de 21 anos, escreveu um artigo atualizando a sua experiência com trombose das coronárias, com 3 casos. E de lá para cá, a despeito da gente ter vários medicamentos extremamente potentes para baixar o colesterol, o infarto ainda é muito mais comum do que naquela época. Só para ter uma noção, lembra daquele artigo mequetrefe da ONU que sugeria que a carne processada aumentaria em 18% sua chance de câncer intestinal? Então, comparando com ele, sem mudarem os valores de colesterol da população ao longo desses anos, o infarto, que se manteve praticamente inexistente de 1876 até 1921, de repente começou a aumentar e de 21 para 1970 ele subiu 18%. Não, na verdade, 18.900%. Se os níveis do colesterol eram os mesmos e ele é o culpado, daquela época para cá, ou nós ou o colesterol mudou. Pode ser que sejam os dois, mas isso fica para depois.